Ver Mais de volta para falar de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50 milhões de pessoas no mundo têm epilepsia. Essa, que é uma das condições mais antigas reconhecidas no mundo, é como um curto-circuito cerebral que pode se manifestar de diversas formas. Vamos falar sobre isso aqui no estúdio, mas antes conversamos com uma pessoa que sofre com os sintomas da doença. Olha só. O Rafael é diagnosticado com epilepsia há quase 30 anos. Ele enfrenta crises semanalmente e relembra os primeiros contatos com as crises epilépticas. Foi assim uma coisa normal, pela manhã, assim, um dia normal. E acordei, fui no banheiro, que eu lembro, né? Porque quando começa a dar essas crises, tu acaba não lembrando mais, né? Mas assim, coisa que eu lembro, eu fui no banheiro, de repente eu acordei no hospital. Os relatos que a família do Rafael conta é de que as primeiras crises com convulsões eram muito intensas. Com o tempo, elas se tornaram mais leves, mas geravam várias consequências, como dores no corpo, dores intensas de cabeça, cortes e até um estado depressivo. Antes de me dar a crise, eu não sinto nada. Não sinto nada, eu posso estar falando contigo aqui. Eu só sei que me deu a crise se alguém me falar, ou depois, né? Depois de alguém me falar, aquela coisa assim, ou pela dor, né? Porque daí eu sei assim, às vezes eu pergunto para ela, minha língua cortou, né? Ou me machuquei e tal, coisa assim. Aí eu sei que me deu a crise. Existem algumas coisas gatilhos que eles chamam, que pode provocar uma crise de epilepsia. Então, algumas o Rafael tem, são nítidas, né? E outras, assim, que alguns têm, ele não tem. Mas o nervosismo, né? A agitação, o estresse, a ansiedade é um gatilho. Então, hoje ele toma um remedinho para se acalmar um pouquinho, né? Para ajudar. É que nem o doutor falou, a gente tem que achar os gatilhos e ir desligando eles, né? Então, se é o nervosismo que está causando, então vamos tomar um remédio para acalmar. O Rafa hoje, se ele dorme, por exemplo, num período que a gente considera normal, assim que ele levanta, às vezes dá tempo dele ir no banheiro, ou nem isso ele cai e tem uma crise. Então, ele dormindo 7 horas, 8 horas numa noite é insuficiente. Hoje, o ajudante de depósito precisa se adaptar diariamente ao convívio com a doença, mas percebe o quanto ela implica não só na própria vida, mas na de todos ao seu redor. Eu acabo me emocionando porque eu já falei várias vezes com meus irmãos, a gente é em 7 irmãos, né, e coisa, mas é como se tu estivesse estrovando as pessoas, né, e muitas coisas hoje eu não consigo mais fazer como eu conseguia fazer lá atrás. Tudo foram coisas que foram cortadas, vamos dizer assim, e eu tive que me adaptar àquilo. Uma vida que tu não consegue. E as pessoas têm, como eu falei para ti, as pessoas têm muito preconceito, né? E eu vejo assim, como se fosse uma vida que tu tem que ir se adaptando a tudo. Né? Tu não consegue mais viver, querendo ou não, tu não consegue mais viver uma vida normal. Eu percebo bastante assim o quanto para o Rafael é doloroso, tá? Essa questão do não poder fazer as coisas habituais, né? Claro, eu sempre converso com ele, digo, olha quantas coisas tu pode fazer, é uma minoria que tu não pode. Mas para ele isso tem muita importância, né? Assim, a gente que não vive isso na carne, né? Talvez não dê o devido peso, né? Que ele dá. Depois de trocar de medicamentos por diversas vezes, o Rafael continua realizando o tratamento. No momento, ele está afastado do emprego por conta das crises, mas segue realizando trabalhos domésticos e artesanais. Foram vários profissionais que fizeram o acompanhamento do caso. E diante de todas as dificuldades enfrentadas, Rafael faz um apelo a quem convive ou cruza o caminho de alguém com epilepsia. Tenha paciência, auxilie, né?
auxilie essa pessoa, mesmo não sabendo o que é, talvez você encontrar vamos dizer assim, uma pessoa ali caída na rua, espere, porque é complicado. É complicado você se ver no lugar daquela pessoa, você se colocar no lugar daquela pessoa e ver o que essa pessoa passa, é muito difícil. Eu quero agradecer o Rafael e a família dele, primeiramente por nos receber em casa para falar desse assunto, mas também, antes disso, foi o Rafael que nos provocou essa reportagem. Eu estava caminhando na feira da EFAP e ele me parou e me pediu: falem sobre esse assunto, mais pessoas precisam saber. Ele falou que tem grupos e grupos de WhatsApp, né, como a Emily mostrou ali, que a família procura entender melhor, trocar informações. E a gente segue falando sobre esse assunto. A epilepsia é uma condição neurológica que atinge cerca de 2% da população mundial. Apesar de ser comum, ainda há muita desinformação e preconceito em torno dela, né, como a gente mostrou. Para explicar melhor o que é a epilepsia e como ela interfere na rotina das pessoas, a gente conversa agora com o médico neurologista Dr. Leonardo P. de Albuquerque. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Explica pra gente o que é a epilepsia, né? E como é que ela é provocada, né? Como é que as pessoas têm epilepsia? É uma pergunta difícil. Epilepsia, na verdade, é uma condição, uma doença em que as pessoas têm crises epilépticas de forma repetitiva, né? Que não são provocadas por nada. Existem crises epilépticas de toda forma. O que é mais conhecido, mas que as pessoas se conhecem prontamente, uma convulsão, quando a pessoa tem uma crise realmente muito forte, perde a consciência, cai, se treme inteira, muitas vezes se morde, urina. Mas podem ter crises mais fracas, assim, por assim dizer. Que a pessoa tem uma parada comportamental, por exemplo. Tô aqui conversando contigo e eu paro de interagir simplesmente. Então pode ser uma coisa bem mais sutil do que isso também. E a epilepsia acaba sendo a condição clínica, a doença em que a pessoa tem esses eventos de forma repetitiva e sem um fator causando isso. Não existem assim as causas ou as pessoas que têm mais propensas a ter epilepsia ou não? Existem dezenas, centenas de causas de epilepsia, tá? Que vão aí desde doenças genéticas, doenças infecciosas, principalmente na infância, injúrias na gestação, no parto, tumores cerebrais, inflamações, AVCs, sequelas de uma batida forte na cabeça. As causas, então, vão ser as dezenas. E tem idade para se manifestar? Existem 2 picos, né, na infância e na velhice, né? Os idosos são mais propensos, mas pode começar em qualquer idade. E ela tem tratamento, a gente sabe, né? Tem cura, tem prevenção? Não tem cura ou prevenção, né? Na verdade, a prevenção seria evitar danos ao cérebro, né? Por exemplo, a gente sabe que em países pobres, em países em desenvolvimento, a epilepsia é mais frequente. Exatamente por isso, existem mais doenças infecciosas, existem mais doenças traumáticas, né, por várias formas. Então, a epilepsia acaba sendo mais frequente nesse sentido. Desculpa, qual foi a outra pergunta? Não, cura, né, que não tem cura, não, você já citou. E aí eu queria falar um pouquinho, chegar nos tratamentos, assim, né? O Rafael citou ali como que é uma crise, né, de convulsão e tal. Assim, pelo que eu lembro, antigamente a gente via mais pessoas tendo essas crises, né? Que é algo que realmente chega a assustar quem não está acostumado, né? Como ele disse, ali existe preconceito por conta disso, porque a gente não conhecia, né? E quando a gente vê, a gente se assusta. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu vivi, assim, parece que isso vem diminuindo essas crises. Os tratamentos devem ter evoluído bastante. O tratamento é principalmente medicamentoso e ele tem o objetivo de controlar as crises, que elas não ocorram. Infelizmente, não se desenvolveu nenhum tratamento que possa curar ou melhorar a epilepsia. Muitas pessoas deixam de ter epilepsia ao longo do tempo, a gente fala que ela entra em remissão, mas isso é muito mais um processo natural do organismo do que um tratamento médico, né? O tratamento ele serve para evitar que as crises aconteçam, né? O tratamento medicamentoso, infelizmente, ainda hoje, 1/3 dos pacientes com epilepsia são refratários, quer dizer, eles seguem tendo crises apesar do tratamento, como é o caso do Rafael aí, certamente. O que eu posso dizer sobre os tratamentos? Tem evoluído, né?
mas provavelmente a gente vê menos pessoas com epilepsia porque a gente faz mais diagnóstico, a gente está tratando melhor as pessoas têm mais acesso ao sistema de saúde. Porque esse 1/3 de pessoas que a gente não consegue controlar, isso já é assim há 40, 50 anos. Surgem medicamentos novos, mas 1/3 a gente continua sem conseguir controlar, infelizmente. A esposa do Rafael citou ali casos de que ele precisa ficar mais calmo, mais tranquilo, né? Além dos remédios, algumas outras condições, como estar mais tranquilo ou alguma outra condição social que a gente fala mesmo, pode ajudar nesse tratamento? Sim, com certeza. Isso que foi colocado é muito frequente. O estado psicológico da pessoa, de nervosismo, de estresse, influencia bastante. Isso aí predispõe a pessoa a ter crises, um sono adequado também. E essas duas coisas são gerais. Praticamente todo mundo que tem epilepsia tem isso. E aí vão ter outras coisas que aí vão ser de acordo com cada caso. Né? Por exemplo, é muito comum a gente ver em filmes ou jogos um aviso assim, cuidado, porque existem cores muito fortes, muito coloridas. Até parque de diversão, né? Parque de diversão. Mas isso aí não vai se aplicar para todo mundo com epilepsia, vão ser para casos específicos. O SUS oferece esse tratamento? O senhor tem conhecimento? Sim, sim. O SUS oferece diversos tratamentos. A maior parte dos medicamentos que a gente tem disponível está no SUS hoje em dia. Então, sim, o SUS oferece tanto diagnóstico como tratamento. Quando você citou que ali as crianças, né, pode se manifestar na infância ou na fase, na velhice, quais são os primeiros sintomas? Como o Rafael falou mesmo, já vem direto já começa uma crise? Com uma crise. É um evento que ele geralmente não dá muito aviso. Quando ele começa, ele já vem, ele é de curta duração. Uma crise epiléptica padrão não vai ter mais do que 2, 3 minutos, dificilmente mais do que 5 minutos de crise, né? Porque quem já viu uma crise vai saber que depois da crise é como se tivesse um reset no cérebro. A pessoa tem que começar o sistema operacional novamente, então ela fica meio sonolenta, até meio grogue um tempinho até voltar ao normal. Foi como o Rafael falou ali, ele às vezes nem lembra ainda se não fossem as dores ali. Até para a gente encerrar aqui e para falar um pouquinho dessa questão do preconceito que ele citou para a gente ali. O que fazer numa crise como essa? A gente precisa realmente se apavorar? O que a gente pode fazer, né? Além de, como ele falou, acolher ali, mas tecnicamente o que a gente poderia fazer para ajudar uma pessoa numa crise? Nesse momento, principalmente proteger a pessoa, né? Principalmente se ela cai, proteger a cabeça dela, para ela não bater a cabeça. Depois da crise passar, é interessante deixar a pessoa de lado para por caso ela vomitar, que vá para fora, que ela não aspire, e esperar a crise passar. Praticamente todas as crises vão terminar sozinhas em 2 a 3 minutos, raramente passa de 5 minutos. E aí, quando ela se prolonga, é o motivo para chamar uma ambulância, porque vai precisar de um hospital realmente. Tá? Não tentar puxar a língua da pessoa, não tentar botar a mão na boca da pessoa, porque se a pessoa chegar a ter a contratura aqui da mandíbula, isso é muito forte, isso aí pode arrancar um dedo de uma pessoa. É basicamente proteger para a pessoa não se machucar e se prolongar demais, aí sim chamar uma ambulância porque vai precisar de um hospital. Tá certo, depois a gente vai falar sobre os direitos, né, de quem tem epilepsia. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo à Casa do Ver Mais. Obrigado. Até a próxima.